otorrinolaringologista, doutora Lara Moura, que passa a atender pela Endossom, aqui no município de Jaguaquara. Doutora Lara Moura, boa tarde, obrigado por ter vindo, por ter atendido o convite da produção. E a primeira pergunta, é o seu primeiro dia de atendimento em Jaguaquara? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio. Não, na verdade a gente já está nesse atendimento desde a semana passada. Estamos começando agora, hoje é o nosso segundo dia, mas estamos atendendo já otorrino na clínica Endossom todas as quartas-feiras. Dias de quarta, só as quartas-feiras. Isso, toda quarta-feira. Toda semana. Toda semana atendimento de otorrino. Doutora Lara Moura, otorrinolaringologista. Se eu falar uma bobagem aqui, me corrija. Cuida da garganta, vamos falar assim numa língua bem popular. Cuida da garganta, do nariz, do ouvido, né? De mais algum órgão do corpo? Esses três são os principais. Não, é isso mesmo. A otorrinolaringologia, né, é a especialidade que vai cuidar de ouvido, nariz e garganta. E aí, dentro das doenças da garganta, a gente vai incluir todos os órgãos de laringe, faringe, boca também. Perfeito. Tudo isso é abrangente pela otorrinolaringologia. Eu não vou falar de Jaguaquara porque é a segunda vez, né, que a senhora vem. Mas desde que a senhora se especializou nesta área, qual tem sido dessas três áreas, o nariz, a garganta e o ouvido, qual tem sido a maior incidência de procura por pessoas para tratamento? Varia muito porque depende muito da faixa etária, nos lugares também tem mudado bastante. Então o otorrinolaringologista, ele é o profissional que cuida de todas as faixas etárias. Então a gente cuida desde recém-nascido até a melhor idade, a gente tem cuidado. Então aí tem variado, porque no idoso, por exemplo, é muito comum que a gente atenda problemas de tontura, problemas de perda auditiva, de zumbido e as outras questões também, mas essas acabam sendo mais prevalentes. Enquanto que em crianças a gente atende muitas questões relacionadas à saúde respiratória. Então crianças às vezes têm muita hipertrofia de adenoide, que é o que o pessoal chama de carne no nariz. Então a criança que ronca à noite, que tem dificuldade para respirar, muita rinite alérgica também, rinites, sinusites. Então secreção no nariz entupido, nariz com sangramento, tudo isso é muito comum na faixa etária de criança e adulto também. E aí os problemas de garganta que são bem frequentes, né, na população geral, infecções de garganta, infecções de ouvido, que são que a gente vê mais assim nas emergências, digamos assim, e que o otorrino é quem vai cuidar também. A senhora falou de nariz entupido. Tecnicamente seria nariz congestionado, mas vamos falar no pop. Isso. Nariz entupido. Eu acho que é raro alguém que não tem esse tipo de problema, principalmente quando o tempo muda, quando esfria. Explica aí, doutora, o que entope o nariz? O que é que faz com que nós percamos a condição de respirar? Pronto. O nariz entupido, né, como você falou, que é um termo leigo realmente, mas ele é um sintoma muito frequente, que é a obstrução nasal. E a nossa população tem um alto índice de rinite alérgica, que é a principal causa de obstrução nasal. Então, a rinite alérgica geralmente é uma doença que vem quando o paciente está exposto a poeira, a mofo, mudança de temperatura, como você citou, mudança climática, exposição a ar-condicionado, temperaturas frias. Então, né, aqui em Jaguaquara, por exemplo, que tem um clima mais frio, às vezes algumas pessoas vão sofrer com isso. E aí, o nariz ele fica obstruído, com dificuldade para a passagem do ar. A pessoa puxa, mas não consegue vir todo o ar de que ela necessita, então acaba tendo uma respiração oral, que é a respiração pela boca. Isso é muito comum em criança, às vezes dorme e respira pela boca, e não é legal, a gente precisa cuidar, porque a respiração pela boca tem uma série de dificuldades e de problemas, porque a boca não foi feita para respirar. A boca não filtra a boca não filtra, né? A boca não umidifica, ela não hidrata. Então você vai ter um problema de garganta depois, porque a garganta vai ficar ressecada, vai ficar exposta aos vírus, às bactérias. Então a boca não é para respirar, a gente tem que respirar pelo nariz. Me permita voltar ao nariz, especificamente do ponto de vista localizado. O que entope? O que acontece dentro da narina que ela entope e o ar não passa?
Geralmente é pelo inchaço dos tecidos dentro do nariz. No nariz a gente tem umas estruturas que se chamam cornetos. Certo. Quando você tem uma rinite alérgica ou um resfriado, uma gripe, um processo infeccioso, né? Geralmente esses tecidos eles ficam inflamados e pela inflamação eles aumentam de tamanho e acabam gerando essa obstrução. Ocupam todo o espaço do nariz e não sobra espaço para o ar passar. Então, isso é muito frequente de acontecer e às vezes a pessoa olha no espelho, levanta a pontinha do nariz e fala, eu estou vendo uma carne no meu nariz. Mas essa carne não é a carne propriamente dita, que é a adenoide. Isso é o normal, todo mundo tem os cornetos. Não é normal que eles estejam tão aumentados, levando à obstrução. E aí aqueles produtos que são vários e vendidos aí nas farmácias, quando eles são pingados, gotejados na narina, esse produto contrai esse inchaço, desincha, tá? Vamos usar esse termo, desincha. E tem uns que é na hora, você põe ali com questão de 30 a 40 segundos. É isso que acontece? O produto faz com que essa carne desinche? Exatamente, é muito bom também você lembrar disso. Porque esses medicamentos, eles são os descongestionantes nasais. E tem muitos vendidos na farmácia, as gotinhas, né? Que não necessitam de receita médica. E muitos pacientes fazem uso de forma crônica. Mas esses medicamentos não devem ser utilizados de maneira crônica. É muito importante lembrar, porque eles têm uma série de efeitos colaterais. Fazem mal realmente e levam ao que o pessoal chama de vício, de dependência, e realmente eles causam isso. Porque eles agem na hora, levando a descongestionamento, abre a via aérea, a pessoa consegue respirar, mas horas depois o próprio medicamento ele tem o que a gente chama de efeito rebote e você vai ter um inchaço de novo desses tecidos e a pessoa vai ter que usar de novo. Perfeito. Então você fica num ciclo que não termina nunca. Então não são os indicados para o tratamento, nem da rinite alérgica, nem dos sintomas infecciosos. É importante procurar o otorrino para fazer o uso da medicação correta, que não traga mal e que alivie os sintomas. São 12h46. Ouço um zumbido no ouvido. O que devo fazer? É um ouvinte que está perguntando. Um zumbido no ouvido. Isso, é bem comum, a gente estava falando, né, na população, às vezes adulta, população de idade mais avançada, ou adulto jovem já começa a ter o zumbido. O zumbido ele precisa ser avaliado pelo profissional no consultório, porque existem muitas causas de zumbido. Desde problemas assim, alterações no sangue, como diabetes, ou às vezes nem chega a ser diabetes, mas assim, uma alteração da glicemia, colesterol, hormônios da tireoide, tudo isso já pode causar o zumbido. Caramba, é mesmo? Verdade. E outras questões também, como perda auditiva. Então, às vezes a pessoa nem se deu conta de que ela já tem uma perda auditiva e o primeiro sinal é o zumbido. Então, a gente precisa avaliar no consultório para saber qual é o caso, o que está levando a isso, fazer alguns exames e a partir daí a gente faz o tratamento adequado. A limpeza do ouvido, a senhora falou aí, me ocorreu, que é feita com o tal do bastonete, que é cotonete, que não é cotonete. Ela é indicada? Tá certo? Quem faz assim, quem age assim, tá agindo certo? Pronto, é ótimo lembrar. Porque o cotonete, ele não é adequado para fazer a higienização do ouvido. A cera, ela é algo normal, inclusive a cera, ela é saudável, ela é para a proteção do ouvido. A cera é que protege o nosso ouvido da entrada de bactérias, de vírus, da entrada de água também. Então, quando você faz essa limpeza excessiva, você pode gerar alguns problemas. O primeiro é que o cotonete, em vez de limpar, ele pode estar empurrando a cera e impactando essa cera no fundo do ouvido. E aí o paciente vai ter um ouvido tapado e a gente vai precisar no consultório fazer o que a gente chama, né, de remoção, ou limpeza, ou lavagem, como as pessoas se referem. Outro problema é que você pode acabar machucando o seu ouvido. Então, por mais delicado que o cotonete seja, o ouvido ele é mais delicado ainda. E essa limpeza excessiva vai criando ali microtraumas, microferidinhas que você nem vê nem percebe, mas que são porta de entrada, são um ambiente perfeito para a bactéria vir se instalar. E aí você tem o que a gente chama de otite. Então, é muito frequente que isso aconteça. A gente otite precisa é o ter que cuidado. Exatamente?
que é a inflamação, a infecção do ouvido. Okay. Então, às vezes, só de estar machucando com cotonete, você já pode gerar otite. E um terceiro problema, às vezes, é um machucado mais sério. Então, às vezes, a pessoa acha que isso não vai acontecer com ela, mas não é incomum. Já atendi vários pacientes que põem o cotonete no ouvido e aí distrai, alguém passa, bate na pessoa, esbarra em alguma coisa e o cotonete entrar, acabar perfurando, gerando outro problema. Nossa, tem gente que coça o ouvido com aquele grampo de cabelo, sim, palito de fósforo, palito de dente, bocal de caneta. Pena, né, de galinha. Hã? Pena de galinha. E inclusive, é muito comentado de uma coceirinha que tem, a maioria das pessoas tem no ouvido, e quanto mais coça, mais dá vontade de coçar, e aí haja palito, haja grampo de cabelo. Tá? Essa pessoa está assassinando indiretamente o ouvido, a senhora diria isso? Sim, com certeza. E o que você falou é muito verdade. Quanto mais coça, mais o ouvido vai coçar. Porque a cera, como eu falei, ela protege o ouvido, inclusive ela deixa que o ouvido seja hidratado. Ele tem um revestimento natural. Quando você tira isso de maneira excessiva, o ouvido ele vai ficando ressecado. E quanto mais ressecado, mais ele vai coçar. A pessoa coça mais, tira mais a cera, remove mais a oleosidade natural e ele vai ficando cada vez mais ressecado e cada vez coçando mais. Existem alguns produtos que a gente pode utilizar, alguns medicamentos, pomada, óleo, mas que a gente precisa estar vendo qual é o indicado para cada caso, que a gente pode prescrever no consultório que alivia essa coceira para que o paciente não esteja manipulando de forma inadequada. Ô, doutor, e é normal essa coceira? Tem um ouvinte aqui perguntando, boa tarde, todos aí da rádio, meu esposo tem muita coceira no ouvido e eu gostaria de saber se isso é normal. Normal não é, né? É um problema que a gente precisa tratar. Não é nada sério. Às vezes é pela manipulação excessiva ou tem pessoas que mesmo que não manipulem, tem o ouvido mais ressecado, tem o ouvido mais seco e que tem essa tendência a estar coçando. Aí a gente pode fazer uso desses produtos, desses medicamentos que aliviam. E existe também uma coceira que ela é mais aguda. Então nunca coçou o meu ouvido e de repente ele começou a coçar muito. Uma semana para cá tá coçando. Aí tem que ver também, porque às vezes pode ser uma infecção por fungo. Então, às vezes tem uma infecção por fungo aguda, que vai gerar essa coceira muito aguda, e aí a gente tem que entrar com algum medicamento também. Eu tenho uma pergunta aqui sobre garganta, mas ainda sobre o ouvido. Uma certa feita eu fui levar uma pessoa no otorrino para fazer bom, eu chamei de lavagem, não sei se o termo é esse. Está correto o termo? Lavagem? Não é errado não. Termo popular, lavagem. E daí o profissional colocou um aparelho com um bico assim e deu uma esguinchada lá com um líquido, não sei o que é, mas aquele líquido saiu numa pressão que eu pensei que ia sair do outro lado, do ouvido da pessoa. Aquela pressão daquele líquido para fazer essa lavagem não danifica o tímpano? Pode danificar se feito de maneira inadequada. Então, por isso que a gente recomenda nunca façam em casa. Então, vários pacientes às vezes fazem alguma vez no consultório e a partir daí se sentem livres para tentar em casa. Mas isso nunca deve ser feito, porque de fato pode machucar. O profissional, o otorrinolaringologista, ele é treinado a fazer aquilo de maneira que não machuque. Então, tentar em casa, por água, por soro, por qualquer coisa no ouvido, nunca coloquem. O ouvido ele é muito sensível e, de fato, você pode levar a um problema sério. O tímpano rompido, ele pode se recuperar? Ou romper o tímpano é surdez permanente? Ele pode se recuperar dependendo do mecanismo que levou ao rompimento. Geralmente, quando são esses mecanismos traumáticos agudos, ele costuma se recuperar se a gente fizer o tratamento certinho. Então, se for logo no otorrino, a gente vai passar algum medicamento, vai passar a gotinha, a tendência é que ele feche. Mas se for um outro mecanismo, um mecanismo de doença, um paciente que tem algum problema mais crônico, aí o tímpano rompido pode nunca mais fechar. E aí a gente tem que fazer alguns acompanhamentos, em algum caso cirúrgico, alguns casos, mas outros não chega a ser necessário. Já operei a garganta, mas continuo tendo crise. Só que eu não disse que tipo de crise. É normal? Pronto, quando a gente opera a garganta, o mais comum é o que a gente chama de amidalectomia. Então, existe na garganta duas estruturas que são as amígdalas e que costumam inflamar em algumas pessoas e por isso o otorrino vai lá e opera. O otorrino retira as amígdalas.
Nesse caso, se você retirou as amígdalas, você não tem mais amidalites, que é a infecção de amígdala. Mas você pode ter infecção de garganta vindo de outras estruturas, porque na garganta a gente tem outras estruturas além das amígdalas. Então, você pode ter uma laringite e até mesmo uma faringite, mas não mais amigdalite. Então, você tem infecção de garganta, mas não é mais naquela estrutura que você retirou. O que retirou já foi. Agora, você pode ter nas outras. E a retirada das amígdalas muda o que no corpo da pessoa? Exatamente, principalmente em crianças, né, que costumam ter muita infecção de garganta. Então, é muito comum que às vezes a mãe leva no consultório, meu filho tem febre direto, é na emergência todo dia, muita infecção de garganta, a garganta fica fechada, placa, pus, e aí a gente vai e retira as amígdalas. As amígdalas, elas fazem parte do sistema de defesa do corpo. Então, quando possível, a gente deixa elas lá. Mas se está gerando mais problema do que está gerando saúde, aí a gente faz a retirada. Nesses casos, quando a gente retira, não vai trazer nenhum prejuízo imediato à saúde. E aí diminuem-se essas infecções de garganta que a pessoa ficava tendo com tanta frequência, porque o lugar onde inflamava a gente retirou. Mas aí na vida adulta ou depois pode começar a ter em umas outras locais, como a gente comentou. Mas não traz nenhum prejuízo assim de imediato, vai reduzir o número das infecções. Então qual que é, tecnicamente para o corpo, a função da amígdala? A amígdala faz parte de um tecido que se chama tecido linfóide. É porque ela tem maior importância nos primeiros anos de vida. Então, tanto as amígdalas quanto as adenoides, elas fazem parte desse tecido linfóide, que são um tecido de primeiro combate a bactérias, a infecções. Então, em um primeiro contato com a doença, esse tecido linfóide, ele reage e ele tenta combater a doença ali, sem deixar que ela se espalhe e crie um quadro sistêmico. Mas isso nem sempre acontece, então é por isso que a pessoa ela não está tendo eficiência nesse sistema e está tendo as infecções de maneira muito frequente. Nesse caso, a gente precisa retirar. E, no geral, tanto as amígdalas quanto as adenoides, né, o tecido linfóide, ele vai reduzindo ao longo da idade. Então, a partir aí dos 5 anos de idade, você já tem uma redução importante, porque a partir daí o seu sistema imunológico ele já está muito mais fortalecido e não depende tanto mais da amígdala nem da adenoide. Então, o papel delas seriam muito mais nos primeiros anos de vida. E depois disso aí, elas não teriam mais função tão, assim, primordial para o corpo. São descartáveis. Aliás, se tornam descartáveis a partir de uma certa idade. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, doutora. Boa tarde, eu tenho um amigo que coloca umas bolinhas da garganta amarelas. O que vem a ser isso? Aquilo ali a gente chama de cásium, ou as pessoas às vezes chamam de cálculo, que são nas amígdalas também. Então, às vezes as amígdalas elas têm vários furinhos, algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, depende também do tamanho das amígdalas. E aí algumas pessoas vão acumular nesses buraquinhos, nesses furinhos, restos de alimento e vão ficando acumulados ali junto com sais, coisas que a gente ingere, certo, e vão formando esses cálculos, que tem um odorzinho que incomoda, tem um mau cheiro e pode levar também a ficar inflamando a garganta. Então, às vezes a pessoa começa a ter muita inflamação, dor de garganta, por conta do acúmulo desses casos. Em casos assim muito extremos, pode até ser necessário operar, mas é raro. Geralmente a gente controla só no consultório mesmo, com uso de gargarejos, algumas medicações. Esse acúmulo pode até provocar mau hálito também, sim, né? É uma causa frequente. Geralmente o paciente se incomoda com isso, com o cásium, por conta do mau hálito. Ele vem referindo isso, que tem um odor ruim. Quem tem problema na tireoide, doutora, tem alguma interferência na garganta? Só em casos bem extremos. Então, é muito comum, às vezes, a gente atende, o paciente fala, olha, eu tô sentindo dor na garganta, já olhei a tireoide e tal, porque as pessoas acham que essa relação é muito mais próxima do que de fato é. Certo. Em casos muito, muito extremos, assim, de problemas na tireoide, mas geralmente já mais graves, é que você pode ter um comprometimento, geralmente, das pregas vocais. Mas casos muito, muito avançados. São 12 horas e 58 minutos. Olha, ficaríamos aqui a tarde inteira, porque são assuntos amplos, garganta, nariz, ouvido e tal. Mas foi só uma amostra grátis que a Jaguara FM deu do que a Endossom está oferecendo à Jaguaquara. Toda quarta-feira. A senhora hoje à tarde vai estar na Endossom? A gente está atendendo inicialmente pela manhã, mas se houver alguma procura, a gente pode dar uma passadinha da tarde. Mas inicialmente as agendas pela manhã.
mas estamos toda quarta-feira esperando todos os pacientes aí da região, Jaguaquara e região, que tenham qualquer problema relacionado ao ouvido, nariz, garganta. Lembrar que todas as faixas etárias, então assim, crianças, adultos, idosos, procurar o otorrino para a gente cuidar. Crianças a partir de que idade? Nasceu, a gente já está atendendo. Então, rapidinho, só para responder aqui o ouvinte. Doutora, uma pergunta é porque meu irmão tem muito pigarro na garganta e dói. Qual a causa e se tem tratamento? Sim, existem várias causas do pigarro, é uma queixa muito frequente. Precisa de uma avaliação porque podem ser desde causas mais sérias, que são mais raras, felizmente, até causas mais simples, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Então, refluxo pode causar muito pigarro, às vezes até uma alergia, uma rinite alérgica que a gente tenha junto, uma faringite alérgica, o paciente tem aquela secreçãozinha e fica o dia todo com aquele incômodo na garganta. Então, tem que avaliar para ver o que é cada caso, mas com certeza tem tratamento e a gente consegue controlar. Mais esclarecimentos Pronto. na Endosson. Isso. E como ela disse, se você que está nos ouvindo tem uma necessidade preemente e quer ser atendido ainda hoje, a doutora Lara Moura vai estar na Endosson lhe atendendo hoje à tarde. Doutora, muito obrigado. Como eu disse, teríamos que ter o dia inteiro para falar dessas suas especialidades. Mas, como amostra grátis, eu acho que já ficou de bom tamanho, né? Deixa eu aproveitar aqui rapidinho antes dela encerrar, mandar um abraço aqui para dona Vera, lá da Endosson, esposa do Dr. Jacques, psicóloga, aquele abraço também nos visitando aqui. Isso. Só para registrar. Doutora Lara, muito obrigado pela presença e vamos tê-la outras vezes aqui, eu tenho certeza, doravante. Pronto, eu que agradeço a todos os ouvintes, a todos vocês da rádio e espero estar à disposição aí para auxiliar no que for necessário. Toda quarta-feira, doutora Lara Moura na Endosson. Tem o endereço aí da Endosson para confirmar? É lá na Muritiba, ao lado da maternidade. Na Muritiba, ao lado da maternidade. Zé, 12, não, Vamos 13.